mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa aula de trigonometria. Exatamente. Hoje eu quero te explicar o que é um seno, o que é um cosseno e o que é uma tangente. Em muitas videoaulas nós vimos aí que as fórmulas são simples. Ora, o seno de um ângulo é o seu cateto oposto sobre a sua hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o seu cateto adjacente sobre a sua hipotenusa. E a tangente de um ângulo é seu cateto oposto sobre o seu cateto adjacente. Tudo bem, mas de onde saiu essa história de seno, cosseno e tangente? Onde eles estão de fato? Onde eles aparecem? É isso que eu quero te mostrar hoje nesse vídeo. Onde está o seno e o cosseno desses ângulos? E nós vamos usar os ângulos notáveis, o 45, o 30 e o 60. Aquele daquela tabelinha que você gosta de trabalhar na escola, que tem que decorar? Então, vamos para a aula. Eu vou te explicar o ciclo trigonométrico mais à frente. Hoje, especialmente, eu só quero te falar onde é que fica esse seno, onde é que fica esse cosseno e quem é essa tangente que tantos professores falam. Eu acho que com você conhecendo melhor a situação que vai aparecer aqui para você, você vai achar um pouquinho menos complicado, porque você vai pelo menos fazer um cálculo que você sabe onde ele está sendo de fato calculado e projetado. Então, começa dessa forma. Vamos chamar esse plano cartesiano, vai ser o nosso ponto inicial. Você aprendeu muito bem no 7º ano que isso é o eixo de x e esse é o eixo de y. Esse é o eixo de x e esse é o eixo de y. Só que dentro da trigonometria, o nosso eixo de x ele vai ser o eixo dos cossenos. E o nosso eixo de y, o eixo vertical, vai ser o eixo dos senos. Aqueles números da tabela trigonométrica, quebrados, com várias casas decimais, que você às vezes não entende de onde eles surgiram, eu vou te mostrar agora onde é que eles surgem e onde é que fica o seno e o cosseno e a tangência desses três principais ângulos, que é o de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então vamos agora entender como é que isso, e nem eu acabei de lhe falar. A linhazinha deitada, a linhazinha horizontal é onde vão ficar os valores dos cossenos dos ângulos. E a linhazinha em pé, a linhazinha vertical, que é o eixo das ordenadas, o eixo de y, é onde vai ficar os valores dos senos dos ângulos, certo? Eu vou te apresentar aqui onde é que vai ficar o cosseno e aqui onde é que vai ficar o seno. Por uma ordem, vamos começar pelo seno, certo? A reta vertical, ela segue o mesmo padrão do plano cartesiano. O centro é a sua origem, vale 0, e para cima é positivo, e para baixo é negativo. Da mesma forma, aqui para cima positivo, para baixo negativo. Na linha dos cossenos, para o lado direito positivo, para o lado esquerdo negativo, para o lado direito positivo, para o lado esquerdo negativo. Vamos aqui mostrar logo o seno. Gente, todos os valores de seno, todos, eles vão se projetar nessa linha de seno. Mas vai falar assim, professor, explique melhor. Vou explicar agora, sem utilizar nenhum grau por enquanto. Preste atenção. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar da origem e lançar uma semi-reta para cima, fazendo a abertura de um ângulo, já que você sabe que o ângulo ele tem abertura nesse sentido, certo? Então vamos fazer bem aqui, ó. Eu vou só pegar a régua, certo? Coloquei ela na origem. Vou descer aqui um pouquinho mais, bem direitinho, e vou puxar. Não medir o grau e não importa por enquanto o nosso grau, porque eu quero só te explicar como é que você encontra o seno aqui. Lembra que você ligava os pontos das ordenadas x e y? Vamos ligar o mesmo ponto aqui. Aí você me pergunta, professor, cadê esse ponto? Aqui, ó, foi bem onde ele cortou a nossa circunferência, criando esse pequeno arco. Que esse pequeno arco é a abertura do grau em questão, que é esse grau aqui, ó, que você abriu ele com a semi-reta. Então o nosso ponto é esse aqui, onde ele se encontrou, onde ele fez o corte. E nós vamos ligar esses pontos. Olha como é bem simples. Vou começar isso aqui, ó. O jeitinho que você fazia lá, ó. Você ligava, tracejando, certo? Até chegar aqui. E também ligava aqui, tracejando. Se você perceber, quando você fez esse tracejado, note que aqui, ó,
você gerou um triângulo retângulo, que é onde nós trabalhamos a trigonometria. E olha que interessante, esse aqui que está oposto é a hipotenusa. Então, isto é um cateto e isto é outro cateto. Olha o legal da história. Sabe onde é que fica projetado o seno? Tá vendo esse tamanhozinho aqui, ó? Ele vai ser jogado para cá. Então, o seno fica projetado aqui. Viu que legal? Esse é o tamanhozinho métrico dos senos que você procura na sua tabela trigonométrica. Tá aqui ele. Viu como era simples? Foi simplesmente da ligação das ordenadas. Primeiro do cosseno, depois com o seno. E esse tamanho é projetado aqui. E vai nos dar o nosso seno. Partindo para o cosseno, vamos fazer a mesma. Perceba que no cosseno eu também fiz a mesma abertura. Eu também vou encontrar um ponto aqui, ó. E esse ponto que nós vamos ligar, tracejando ele, ó. Fazendo ele aqui. E fazendo ele também aqui. Perceba que novamente gerou um triângulo retângulo. Novamente, aqui é a hipotenusa. Então, esse tamanho é um cateto e esse tamanho é um cateto. E diferente do seno, onde é que o cosseno vai se projetar? Ora, se o seno se projeta na linha do seno, o cosseno se projeta na linha do cosseno. Essa ali é a projeção do cosseno. Entendido? É aqui que vai surgir, e como é uma reta numérica, tanto na horizontal como na vertical, vai ter medidas. Eu vou te mostrar agora o exemplo logo com um ângulo de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. Eu vou fazer aqui eles três, para você ver como vai dar bem certinho com a sua tabela. Aí você vai entender o que eu estou querendo dizer melhor. Muito bem, fizemos os desenhos para que você tenha uma boa explicação, consiga entender tudo muito bem. Ângulo de 30, ângulo de 45, ângulo de 60 graus, e você vai encontrar em todos esses três o seno, o cosseno e o tangente. Você vai entender como é que se dá aqueles números bem interessantes. Pronto, fique bem atento que os valores que nós vamos trabalhar aqui são os que são relacionados a essa tabela trigonométrica, a tabela de ângulos notáveis que você utiliza, que é a mais básica possível. Então tudo que nós vamos ver aqui vai estar direcionado a ela. Outra coisa importante é entender como cada um desses planos estão funcionando. Vamos olhar aqui o plano de 30 graus. Eu quero que você entenda o seguinte. Esse aqui que é o mesmo de 45. Perceba um detalhe importante. Você tem aqui a abscissa 2 e você tem aqui também a ordenada 2. Abscissa menos 2 e ordenada menos 2. Preste atenção. Os tamanhos de segmentos são iguais. Então, o local onde a circunferência está batendo nos dois eixos é o ponto 1. Abscissa 1 e abscissa menos 1. Ordenada 1 e ordenada menos 1. E esses tracinhos que você está vendo aqui entre cada um deles é a metade perfeita de cada um. Então aqui é 0,5, aqui é 1, aqui é 1,5 e aqui é 2. Para que nós possamos entender muito bem o que está acontecendo. Então agora vamos entender como aquela tabela trigonométrica surgiu, explicando com esses três ângulos. Vamos lá. Vamos primeiro para o ângulo de 30 graus. Esse aqui, ó. Vamos fazer o ligamento, certo? Ligar a linha horizontal, os cossenos, com a vertical, nesse ponto aqui, ó. Exatamente nele. Combinado? Então vamos lá. Aquela velha história lá do 7º ano, é só ligar os pontos, fica bem direitinho. Fazer aqui para ficar bem fiel, ó. Ele bateu aqui, ó. E vamos fazer aqui, ligando agora para os senos. Olha que interessante, gente. Onde teve o encontro desse ponto. Perceba, bem entre o 0 e o 1. Então aqui vale 0,5 ou simplesmente 1/2. E aqui também tem um valor específico na reta numérica. Vamos especificar eles para você entender o que eu quero falar. Muito bem. Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse ponto onde ele encostou é a medida 0,8660. Quase o 1. Mas não é o 1. E lá em cima, ó, nos senos, ele encostou no 0,5000. O 0,5. Que nesta tabela, quem são eles?
Se você pegar uma calculadora científica e fazer isso daqui, ó, raiz de 3 sobre 2, dá exatamente este aqui. E se você pegar também e fizer 1 sobre 2, dá exatamente 0,5. Agora, olhe para essa tabela. Gente, me diga quem é raiz de 3 sobre 2. Ele é o cosseno de 30. Confira na tabelinha. E me diga quem é 1/2. Ele é o seno de 30. Por que, professor, que dá certo? Simples. O cosseno, como eu lhe disse, se projeta aqui e o seno se projeta aqui. Essas são as medidas. Confira na tabela. Seno de 30, 0,5 ou 1 sobre 2. E cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2 ou 0,8660. Pode fazer o teste que não vai dar errado. Vamos falar agora do 45 graus. Vamos fazer a mesma coisa. O ponto foi esse. Vamos tracejar até encontrar a linha dos cossenos. Vamos então fazer aqui com calma, sem pressa. Olha aqui onde ela encontrou. E vamos fazer aqui também, né? Muito bem. Neste ponto e neste ponto. Então vamos avaliar quais são esses tamanhos que foram produzidos. Olha que interessante. O seno, a projeção do seno é aqui, ó. Olha quanto deu, 0,7071. A projeção do cosseno é aqui. Olha quanto deu, 0,7071. Idênticas. Só que aqui, ó, você chama também de raiz de 2 sobre 2. E aqui também raiz de 2 sobre 2. Que nem mostra a tabela de ângulos notáveis. Perceba outra coisa interessante. O tamanho que tem, ó, desse ponto até este e desse ponto até este são os mesmos. Por isso que deu o mesmo resultado. Então você acabou de comprovar que o seno que fica aqui de 45 é 0,7071, ou raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também de 45, que fica na linha do cosseno, é também raiz de 2 sobre 2, ou a mesma medida, 0,7071. Por isso que elas acabam ali se encontrando o mesmo valor. Entendido? E vamos para o último, que é o de 60 graus, também analisando a tabelinha de ângulos notáveis. Vamos fazer a mesma coisa, tracejar aqui o ponto, ó. E vamos colocar aqui, ó. E aqui também. E vamos agora avaliar quais vão ser os seus tamanhos. Primeira coisa que você vai perceber, ó, bateu também no meio dos cossenos. Então é 0,5, porque está entre o 0 e o 1. E também o mesmo, o meio. E ali, ó, quase perto do 1, esse aqui é o 0,86 sobre 60, ele é o raiz de 3 sobre 2. Que você também encontra na tabela de ângulos notáveis. Viu que interessante? Perceba uma coisa nesses dois aqui superiores, ó. Quando você foi atrás do seno de 30, ele era 1/2. E o mesmo seno de 30 é o cosseno de 60. Ó. E quando você vai atrás do cosseno de 30, ele era raiz de 3 sobre 2. E o mesmo cosseno de 30 é o seno de 60, que também é raiz de 3 sobre 2. Então você percebe aí que tem algo sempre em comum entre esses ângulos notáveis. E hoje você entendeu que a projeção acontece dessa forma. Vamos terminar aqui nossas projeções. O cosseno se projetou aqui. E o seno de 45 se projetou aqui. Da mesma forma, o cosseno se projeta aqui. E o seno se projeta aqui. Certo? Então eu creio que ficou bem mais detalhado. E agora você sabe de onde é que saem aqueles números quebrados da tabela trigonométrica.
sai aqui, ó, da medida, conforme a abertura do ângulo vai acontecendo, da medida que vai ficando nos cossenos e nos senos. Aí você vai falar assim, muito bem, professor, cadê a tangência? Você só falou de seno e cosseno e eu tenho curiosidade para saber o que é essa tangência. Gente, tangência, o nome já diz, é algo que está ali próximo, que está tangenciando. Mas tangenciando com quem? Com essa circunferência que nós estamos trabalhando direto com ela. Acho que vocês perceberam isso. Tangenciando essa circunferência, nós vamos achar a tangente desses 3 ângulos que nós trabalhamos agora há pouco. Pronto para começar? Vamos lá então? Olha onde surge a tangência. Tangenciando é aqui, ó, pertinho, ó, colado com o lado da circunferência. E nós vamos fazer isso aqui, ó. A tangência, ela tem esse nome porque ela tange, ó. Ela vai seguindo seu sentido em todas elas, ó. Olha outra tangência aqui dessa, ó. Tangenciando sempre, ó, coladinho com ela, ó. Tem um único ponto de encontro, ó, tangenciando, ó. Certo? Vamos fazer aquela também? O único ponto de encontro com a circunferência, ó. Você vem e faz isso aqui também. Você vai falar assim, professor, ainda não entendi. Vai entender agora. Olha o que está acontecendo aqui nesse momento. Fazendo essa ligação aqui, ó. Você tem esse ponto, ó, de encontro com a mesma semirreta que fez a abertura. Aqui, ó. Você tem esse ponto de encontro. E lá em cima também, ó. Você tem esse ponto de encontro. Veja que legal, olha como bate perfeito com a tabela de ângulos notáveis. Veja a tangência de 30 graus, ó. Ela bate aqui no 0,5773, que é o que você conhece como raiz de 3 sobre 3. Pode testar na calculadora científica. Quando você fizer aqui, ó, raiz de 3 sobre 3, vai dar exatamente esse tamanho, que foi essa projeçãozinha, ó, que aconteceu aqui da tangência. Veja aqui, ó, a tangente de 45 bateu exatamente, ó, na ordenada 1. E de fato, na tabela de ângulos notáveis, ele é 1. E veja que a tangência dos 60 graus, ó, 1,7320, que é o que você também conhece como simplesmente raiz de 3. Pronto. Agora ficou tudo completo. Espero ter te ajudado. Espero que você tenha entendido tudo bem direitinho. Onde se projetam os cossenos, onde se projetam os senos. E o que é a tal, ó, tangência. Por isso que se chama de tangência. Primeiro porque ela tem aqui, ó, uma tangência com a circunferência que nós fizemos para projetar os ângulos, ou os arcos que o ângulo vai fazendo. E ela vai além do ponto do seno e do cosseno, a tangência. Por isso que existem tangências altíssimas. Porque se você fizer um triângulo mais próximo aqui do eixo de seno, a tangência vai ser muito lá em cima e vai ser um valor muito alto. Espero ter te ajudado nessa aula conceitual de trigonometria em seno, cosseno e tangente. Até a próxima aula.